Muito bom, então, tão aguardado dia do discurso especial chegou. Vamos dar atenção ao nosso irmão Sóstenes Rodrigues. Vamos assistir ao discurso que tem como tema: faça o máximo para alcançar a verdadeira vida. Repetindo o tema: faça o máximo para alcançar a verdadeira vida. Vamos assistir? O nascimento de um bebê é um evento muito aguardado e traz muita alegria para todos nós. Quem consegue resistir ao sorriso espontâneo de um bebê? À medida que o bebê vai crescendo, é normal que os pais e os amigos da família desenvolvam certa expectativa sobre o futuro da criança. Será que o bebê vai se tornar uma criança saudável? Será que vai se sair bem nos estudos? Será que vai ser um adulto honesto e bondoso? Será que vai ser uma pessoa feliz? Alguns acham interessante comparar o início da vida com um livro com páginas em branco. Cada um escreve a sua história. E cada um quer ter um futuro feliz. Quer ter felicidade, paz mental e boa saúde. O que será que a Bíblia diz sobre a felicidade na vida? Antes de prosseguir com esse assunto, eu gostaria de elogiar e agradecer você que está hoje conosco. Queremos que fique à vontade entre nós e que tire bastante proveito da consideração que vamos fazer. E, se possível, acompanhe a leitura dos textos da Bíblia na sua Bíblia ou com alguém perto de você. O primeiro texto que vamos ler é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19. Ali diz: armazenando um tesouro para si, um bom alicerce para o futuro. Fazendo isso, eles se apegarão firmemente à verdadeira vida. Você notou a expressão no final do versículo? Verdadeira vida. Quando a gente pensa em algo verdadeiro, talvez logo venha à mente as imitações. E ninguém gosta de imitações. A gente prefere o que é original, o que tem mais qualidade, o que é verdadeiro. Então, o que é a verdadeira vida? Se você olhar no versículo 12, você vai notar uma frase muito parecida. Ali diz, mais ou menos no meio: apegue-se firmemente à vida eterna. Em outras palavras, a verdadeira vida é a vida eterna. É a vida que Jeová, o nosso Criador, projetou originalmente para a vida humana. Vida em perfeição, no paraíso, aqui na terra. Assim, todos nós temos uma decisão importante a tomar. Será que vamos ficar satisfeitos com a vida atual, passageira e cheia de dificuldades? Ou vamos escolher a verdadeira vida, a vida eterna projetada por Jeová? Qual é o seu objetivo? Faça o máximo para alcançar a verdadeira vida. A verdadeira vida é um presente de Jeová. Vale a pena todo o esforço para se agarrar firmemente a esse presente maravilhoso. Voltando à comparação que fizemos no início, de a vida ser semelhante a um livro em que vamos escrevendo nossa história, o que você já escreveu? O que ainda vai escrever? Será que a sua vida terá um final feliz? A vida passa muito rapidamente e as escolhas e decisões que fazemos agora afetam diretamente o nosso futuro. Porém, antes de considerar como alcançar a verdadeira vida, vamos responder primeiro por que é bom ter o alvo, o objetivo de alcançar a verdadeira vida. Vamos falar de dois benefícios.
O primeiro benefício está aqui no livro de Isaías. Por favor, acompanhe comigo a leitura de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Lemos assim: Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Jeová nos guia no caminho em que devemos andar. Caminho. Às vezes a Bíblia usa essa expressão para simbolizar o percurso que fazemos durante a vida. Deu para notar a vantagem de prestar atenção na direção que Jeová dá à nossa vida? Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se obedecermos às orientações de Jeová, nós teremos desde já benefícios. Uma vida familiar mais feliz, paz interior e até mesmo um estilo de vida mais saudável. Mas Jeová não nos obriga a fazer sua vontade. Alguém pode preferir fazer o seu caminho de modo independente de Jeová, ou deixar que Jeová tenha pouca ou nenhuma influência nas suas decisões. Alguns preferem confiar no dinheiro, no seu coração, ou nas pessoas que ele considera intelectuais na sociedade. Mas qualquer caminho diferente da orientação sábia de Jeová só pode resultar em desapontamento e perda de tempo. Não é possível ser realmente feliz se desconsiderarmos as orientações de Jeová. Então, o texto de Isaías mostrou que temos benefícios atuais de buscar a verdadeira vida. Mas há também uma segunda vantagem, e essa é descrita aqui em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 17. 1 João 2, 17. Lemos assim: Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Esse é o segundo benefício importante de buscar a verdadeira vida, vida eterna. Como será a verdadeira vida? Imagine um mundo em paz e harmonia, sem sofrimento, com alimento suficiente para todas as pessoas e com saúde perfeita. Cada família tem a sua própria casa e muitos amigos verdadeiros para compartilhar sua felicidade. Ninguém vai ficar doente, envelhecer ou morrer. A vida eterna não é um sonho, porque Jeová prometeu, e nós lemos: quem fizer a vontade de Deus permanece para sempre. A escolha é de cada um. Agora podemos responder a pergunta mais importante: como eu posso alcançar a verdadeira vida? A verdadeira vida é oferecida por Jeová, um presente para nós. Isso significa que, se nós quisermos ser independentes de Deus, não vamos obter a verdadeira vida. E apesar de a maioria das pessoas gostar da ideia de uma vida perfeita e felicidade, nem todos aceitam esse presente de Jeová. Por quê? Porque só é possível alcançar a verdadeira vida se a pessoa se tornar amiga de Jeová. Como é que alguém oficializa a sua amizade com Jeová? A resposta simples e direta é: por se tornar um servo cristão batizado. De modo honesto, como você avalia o seu relacionamento com Jeová Deus? Para você, Deus é um desconhecido? Um conhecido? Um colega? Ou um amigo de verdade? Jesus Cristo, o melhor amigo de Jeová, sabia como desenvolver amizade com seu Pai.
E ele disse as palavras aqui de Mateus, capítulo 22, que servem de orientação para nós, que também queremos ser amigos de Jeová. Mateus 22, vejamos os versículos 37 e 38. Ele lhe disse: ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. Amizade é uma forma de amor. O amor pessoal a Jeová, dando tudo de si, é o combustível que impulsiona alguém a querer se tornar amigo de Jeová e também a chegar na condição de ser um servo cristão batizado. Vamos considerar agora 6 passos importantes, 6 passos progressivos que levam alguém a chegar até o batismo. Primeiro, conhecer a Jeová. Um desconhecido pode se tornar um conhecido, um colega e, quem sabe, até um amigo. Mas não é possível ser amigo de quem nós não conhecemos. Como alguém pode conhecer a Jeová? É preciso estudar sua palavra, a Bíblia. Esse é um passo muito importante. Assistir às reuniões no Salão do Reino também aumenta o nosso conhecimento sobre Jeová. O conhecimento permite termos uma experiência pessoal com Deus. Podemos conhecer a sua mente, o que ele gosta, o que ele não gosta, as suas promessas e o que ele promete fazer para nós no futuro. Então, depois de obter o conhecimento, a amizade começa a surgir. E o que vem em seguida? Fé. Fé em Jeová e nas suas promessas. O que é fé? Fé é acreditar no impossível, certo? Não, errado. Fé significa confiar naquilo que você aprende. Não porque simplesmente alguém disse que é assim, mas porque você teve provas, você buscou e encontrou evidências para acreditar naquilo. Depois de conhecer a personalidade de Jeová e suas muitas promessas, inclusive aquelas que já se cumpriram, nós passamos a desenvolver agora fé, confiança, fé forte de que Jeová sabe o que é melhor para nós e que Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Então, com conhecimento exato e fé, podemos dizer que é possível confiar em Jeová de olhos fechados. Quais são os próximos passos? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude. Vamos ler Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, 19. Ali lemos: arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Depois de obter conhecimento e aumentar a fé, a pessoa agora se sente motivada a fazer uma avaliação honesta da sua vida. Será que o meu comportamento está me deixando mais distante da amizade com Jeová? Essa avaliação honesta leva ao arrependimento, que é o terceiro passo. Nós ficamos um pouco tristes quando avaliamos as coisas que talvez não fizemos do jeito que deveríamos ter feito. Mas essa tristeza não é ruim, porque a tristeza que leva ao arrependimento, na sequência, faz a gente tomar o quarto passo. Conforme lemos aqui em Atos 3,19, o quarto passo é: deem meia volta. Ou seja, a pessoa arrependida, ela faz ajustes para que o seu comportamento se harmonize com a vontade de Jeová. Podemos até ilustrar. Digamos que você, numa viagem, percebe que não está no caminho certo. Então você olha o mapa, o GPS ou o seu aplicativo de mapa
e realmente comprova que não está no caminho certo, o que você faz? Se não fizer ajustes, não vai chegar ao seu destino. É preciso dar meia volta, é preciso fazer ajustes. É verdade que o arrependimento e os ajustes que precisamos fazer podem resultar em grande desafio e até em certa medida de dor e tristeza. Mas não precisamos ficar desesperados. Jeová é um amigo amoroso, acessível e perdoador. Além disso, nós não estamos sozinhos. Podemos contar com a ajuda de Jeová e de muitos amigos e irmãos da congregação. Depois que fazemos os ajustes necessários, lá no íntimo nós sentimos paz e uma consciência tranquila. Qual é então o quinto passo? Vamos ler juntos Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículos 24 e 25. O texto diz: Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quer ser meu discípulo ou meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Qual é o quinto passo? A expressão aqui que nós gostaríamos de destacar é negue a si mesmo. O que isso quer dizer? Significa esqueça-se de si mesmo. A pessoa fica disposta a abrir mão completamente da sua vontade e entregar a sua vida ao controle de Jeová. A pessoa diz não aos seus desejos pessoais egoístas. A pessoa compreende, nessa altura, que ela precisa dar esse quinto passo, que é a sua dedicação pessoal a Jeová. O amor por Jeová fica tão forte, que ela precisa assumir um compromisso com Jeová. E ela diz a Jeová numa oração: eu quero servir o Senhor, eu sou de Jeová. E o que vem em seguida? Qual é o sexto passo? O sexto passo é o batismo. O batismo em água formaliza a nossa amizade com Jeová. O batismo é uma demonstração clara para os observadores de que agora nós decidimos nos tornar servos dedicados, testemunhas de Jeová. Em resumo, vimos 6 passos importantes: conhecimento, fé, arrependimento sincero, fazer ajustes na vida por dar meia volta, dedicar a vida a Jeová e ser batizado. Se você já é um servo batizado de Jeová, esperamos que essa consideração tenha lhe ajudado a pensar com mais carinho na sua amizade com Jeová. Mas e se você não é batizado? Eu gostaria de fazer uma pergunta sincera a esse grupo de pessoas que ainda não chegou ao batismo. A pergunta sincera e franca é: o que o impede de ser batizado? Alguns têm uma vida muito ocupada e não encontram tempo para Jeová. Outros têm medo de chegar ao batismo e depois fazer algo errado. Aí preferem ficar numa zona de conforto e talvez escolhem apenas ocasiões especiais, 1 ou 2 vezes por ano, para vir ao salão do reino. Alguns gostam do que aprendem, mas acham que estão muito longe do amor de Jeová e do seu perdão. Talvez lá no íntimo eles se condenem por alguma coisa que fez lá no passado distante. Seja qual for o seu motivo, será que a verdadeira vida está ao seu alcance? Por favor, veja com atenção o vídeo a seguir. Tente descobrir os obstáculos que alguns enfrentaram e como conseguiram vencer, a ponto de chegar
até o batismo. As testemunhas de Jeová visitaram minha mãe quando eu ainda era bebê. Ela começou a estudar a Bíblia, depois eu e meus irmãos também estudamos. Mas meu pai não estava muito interessado, ele não acreditava no que a gente estava aprendendo. Então, depois de um tempo, nós acabamos deixando a verdade de lado. Com 20 anos, me mudei para outra cidade para estudar na universidade. Eu tinha ótimos amigos e me dava super bem com meu namorado. Eu tinha a vida que eu sempre quis. Sempre fui de pensar bastante. Por isso, eu ficava com raiva quando via poluição, pobreza e injustiça. Minha vida era feliz, mas eu sabia que uma doença, um acidente ou até a morte podia mudar tudo de uma hora para outra. Eu sabia que apenas Jeová tinha as respostas para as minhas perguntas. Eu sempre soube disso. Antes mesmo de eu ter nascido, minha família toda era católica e, por ser uma religião tão antiga, eu achava que ela era boa. Mas, por algum motivo, o que ela ensinava não tocava o meu coração. Nessa mesma época, as testemunhas de Jeová me visitaram e eu fiz minhas perguntas para elas. Depois dessa visita, eu senti o amor de Jeová e eu sabia que tinha encontrado a verdade. Eu estava convencido que iria me tornar testemunha de Jeová, mas eu ainda tinha alguns maus hábitos bem arraigados. Desde bem jovem, eu gostava de violência e de esportes violentos como o Kendo. Eu também estava sempre muito estressado cuidando da minha empresa, que estava crescendo. Frequentar as reuniões com a congregação me ajudou a ter certeza de que viver de acordo com os ensinos de Jeová é o melhor modo de levar a vida. Mesmo assim, foi muito difícil fazer mudanças. Deixar de fumar foi a luta mais difícil para mim. Meus irmãos continuaram aprendendo sobre Jeová e me disseram: "Você já pensou em voltar a assistir às reuniões?" Então eu ia para as reuniões de vez em quando, mas eu sentia que não estava saindo do lugar, senti que estava faltando alguma coisa. O que eu precisava mesmo era de um estudo da Bíblia. A irmã que estudou comigo tinha dito que a gente ia começar com o livro Mantenha-se no Amor de Deus. A primeira pergunta do livro é: "Você ama a Deus?" E eu disse: "Não, não amo." Então, estudamos de novo o livro que a Bíblia realmente ensina. Aquela irmã me ajudou a saber como colocar em prática o que eu aprendia. Ela também me incentivou a fazer um estudo pessoal da Bíblia. Com o tempo, eu comecei a fazer isso e a sempre ir para as reuniões. Isso me ajudou a conhecer melhor os irmãos da congregação e como eles conheceram a Jeová. Foi assim que eu aprendi que Jeová ama todos eles, e a mim também. Os irmãos amavam muito a Jeová. Talvez fosse por isso que eu sempre ficava feliz quando estava com eles. Foi o incentivo dos irmãos que me ajudou a acreditar que eu poderia ser uma testemunha de Jeová. Eu cheguei à conclusão de que nunca conseguiria parar de fumar se continuasse na minha empresa. Então eu reuni os administradores e disse que deixaria a empresa nas mãos deles. Parecia que eu tinha tirado um peso enorme dos meus ombros. Finalmente eu poderia servir a Jeová com uma consciência limpa. Foi só depois que saí da minha empresa e parei de andar com más companhias que eu consegui parar de fumar. E eu me batizei como testemunha de Jeová no dia 23 de dezembro de 1990. Todos os hábitos ruins que eu tinha são coisa do passado. Agora, toda a minha família segue o que a Bíblia diz, e isso me deixa muito feliz. Então eu me batizei quando eu tinha 30 anos. É tão bom viver para fazer a vontade de Jeová. Agora eu sou casada com um irmão que ama Jeová tanto quanto eu. Temos 2 filhos lindos e eu fico ainda mais feliz por todos os meus irmãos serem batizados e estarmos servindo juntos a Jeová. O que ajudou Greta a fazer progresso? Ela conhecia Jeová desde a infância, mas ela passou muitos anos afastada, sem estudar a Bíblia, sem frequentar as reuniões. Qual era o seu desafio? Ela mesma admitiu que não amava a Jeová. Então o que ela fez? Ela recomeçou seu estudo da Bíblia e ela passou a assistir regularmente às reuniões. A boa associação também na congregação fez ela aumentar o seu amor por Jeová e pelos irmãos. E no caso de Kim disse que amava esportes violentos, que era estressado
e que estava muito envolvido com a rotina da sua empresa. Ele também não conseguia parar de fumar e tinha o que ele chamou de más companhias. O que foi que ele fez? Ele deixou seu emprego, deixou seus antigos amigos. Aí ele conseguiu parar de fumar, conseguiu progredir até o batismo, e seu amor por Jeová e pelos irmãos também aumentou. O que nós aprendemos? Não importa o desafio que você tem, você pode vencer esse desafio com a ajuda de Jeová. Jeová não espera demais de cada um de nós. Não é tão difícil agradar a Jeová. E Ele está disposto a nos ajudar, junto com a boa companhia de nossos irmãos da congregação. A verdadeira vida não está fora do alcance de nós. Você pode conseguir, assim como muitos outros, como Greta e Kim, conseguiram vencer os desafios e chegar até o batismo. Agora resta uma pergunta. O que você vai fazer? No começo do discurso, nós falamos do sorriso irresistível de um bebê, um sorriso espontâneo. Embora a gente fica muito contente de ver esse sorriso, o sorriso do bebê em si não conta que tipo de pessoa ele vai ser no futuro. Na verdade, cada pessoa vai construindo sua história com o passar dos anos. Esse discurso não foi dirigido para bebês. Ele foi preparado pensando em você, que tem habilidade de raciocinar, que tem liberdade de escolha e a capacidade de fazer boas decisões. Voltando àquela comparação em que dissemos que a nossa história é, por assim dizer, como que registrada num livro, eu lembrei de uma frase muito bonita de um poeta. Ele disse assim: não faça da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passar a limpo. Isso é verdade. Nós vivemos numa época especial. Em breve, o sistema atual vai desaparecer, junto com o estilo de vida das pessoas que não querem servir a Jeová. Jeová vai cumprir o seu propósito. Em breve, todos os servos de Jeová que não fizeram da vida um rascunho, mas que se esforçaram em desenvolver amizade verdadeira com Ele, vão obter a verdadeira vida. Verdadeira vida, vida eterna, em perfeição, no paraíso, na terra. Novamente a pergunta: o que você vai fazer? Pense nas seguintes situações. Imagine que alguém diz assim: eu quase passei no exame final da escola. Ele não passou, ele perdeu o ano. Ou alguém diz: eu quase consegui um emprego. Ele ainda continua desempregado. Como seria triste, na verdade, como seria trágico se alguém, mesmo tendo a chance de acertar nas suas decisões, deixasse de fazer os ajustes que precisa. Alguém poderia dizer sobre ele: ele quase se tornou amigo de Jeová. Ele quase alcançou a verdadeira vida. A que conclusão chegamos? Não perca tempo. Agora não é hora de demorar em fazer o seu máximo para alcançar a verdadeira vida. Jeová ama a cada um de nós e podemos ter certeza que Ele vai ajudar você e eu a alcançar e a agarrar-se firmemente à verdadeira vida. Quantas razões, motivos temos para dar o nosso melhor, fazer o máximo para alcançar a verdadeira vida. Queremos agradecer a atenção e o silêncio de todos e temos um anúncio para dizer. O anúncio diz:
Estamos muito felizes por todos vocês terem vindo assistir ao discurso especial. Esse discurso está sendo feito no mundo todo em mais de 120 mil congregações das Testemunhas de Jeová. A celebração anual da morte de Cristo será na sexta-feira, 19 de abril de 2019. Estamos convidando vocês para assistirem conosco. Será na sexta-feira, em nosso próprio Salão do Reino, às 20 horas. Oferecemos um curso da Bíblia individual e grátis. Se você quiser que alguém vá à sua casa para mostrar como é esse curso, fale com um dos indicadores. Visite também nosso site jw.org. Nele você vai encontrar artigos e vídeos baseados na Bíblia, disponíveis em mais de 900 idiomas. Há matérias que interessam solteiros, casais, pais, adolescentes, crianças e todos que querem aprender sobre a Bíblia. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Vamos agora ao estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Nosso irmão William Santos vai conduzir. Então, todos continuam sendo muito bem-vindos aqui entre nós, agora para o nosso semanal estudo da revista Sentinela. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, muito oportuno: seja íntegro. Na realidade, em essência, é um dos itens que nos leva a ter a verdadeira vida. Então, nós vamos abordar exatamente esse assunto aqui, não é? Vamos então ficar em pé, aqueles que puderem, não tiverem impedimento, para podermos cantar um cântico de abertura para essa segunda reunião. E é o cântico 34, Andarei em Integridade. É de fato apropriado para nós tratarmos esse assunto. Vamos então ouvir a introdução e cantar juntos daí.
Muito bem, irmãos. Seja íntegro. Esse artigo é muito importante para todos nós, porque pode fazer e dar uma chance de fazermos uma autoanálise sobre a nossa relação com Jeová Deus, né? Até no discurso nós pudemos ver ali a importância de a pessoa ser um verdadeiro amigo de Jeová. E a integridade está relacionada com a amizade também. Agora, algumas coisas importantes nós iremos tratar aqui, nesse assunto dessa Semana da Sentinela. Por exemplo, o que é integridade? O que é o ser íntegro? Nós vamos, então, analisar esse aspecto aqui, né? Daí vamos analisar também por que é importante, por que é que nós precisamos ser uma pessoa íntegra. E daí, mais importante, uma vez conseguindo isso, como é que nós conseguimos continuar mantendo a nossa integridade a Jeová. Então são 3 questões muito importantes e que o assunto, o estudo vai responder para nós aqui. Vamos ter então informações muito importantes sobre essa questão tão essencial para nós. É baseado em Jó capítulo 27, versículo 5, até eu morrer não renunciarei à minha integridade. Essa é uma declaração excelente que o servo fiel de Deus, Jó, declarou certa ocasião e também passou a ser muito significativo. Vamos então analisar aqui esse assunto. Vamos começar o primeiro parágrafo. O irmão Ricardo é o nosso leitor hoje. Imagine estas 3 situações envolvendo testemunhas de Jeová. 1. Uma menina está na escola e um dia o professor pede que todos os alunos da sala participem de uma festa que tem a ver com um feriado. A menina sabe que Jeová não gosta desse feriado. Então, com respeito, ela diz que não vai participar. 2. Um jovem tímido está pregando de casa em casa. Daí, ele lembra que na próxima casa mora um colega de escola que já tinha zombado das testemunhas de Jeová. Apesar disso, o jovem vai até a casa e bate na porta. 3. Um homem trabalha duro para sustentar a família. Um dia, o chefe pede que ele faça algo desonesto ou ilegal. Mesmo sabendo que pode perder o emprego, o homem diz que não pode fazer o que o chefe pediu, porque Deus espera que seus servos sejam honestos e obedeçam às leis do governo. Então, a primeira pergunta, parágrafo 1, como 3 testemunhas de Jeová continuaram leais a Deus? Cada um pode dizer uma situação, né? Então, Lucas, já que envolve um jovem, vamos falar sobre ele. Uma menina está na escola e um dia o professor pede que todos os alunos da sala participem de uma festa que tem a ver com o feriado. A menina sabe que Jeová não gosta desse feriado. Então, com respeito, ela diz que não vai participar. Que situação, não é verdade, Lucas? Mas essa é uma questão, realmente, né? Uma outra, irmã Débora, ainda? Então, a outra é de um jovem tímido, que ele está pregando, mas ele percebe que está chegando perto de uma casa que é de um colega dele, da escola, que zomba dele, né? Mas, mesmo assim, ele vai até a casa com coragem e bate na porta. É, outro desafio, né? Ainda, irmã Sônia. Então, aqui o terceiro, nós vimos que um homem trabalhava duro para sustentar a família. Mas, mesmo assim, um dia o chefe dele pediu para que ele fizesse algo desonesto. E ele podia até mesmo perder o emprego. Mas ele disse que ele não faria o que o chefe havia pedido. Porque Deus espera que nós, servos de Jeová, sejamos honestos e obedeçamos às leis do governo. Isso, muito bem. Então, 3 situações muito importantes, né? Irmã Marli. E aprendemos desses exemplos que nós não devemos ter medo de ficar do lado de Jeová e obedecer os seus mandamentos, mesmo que as consequências nos tragam problema. Foi assim que os 3 testemunhas de Jeová mostrou integridade a ele. É, exatamente. Ainda, irmã Cidinha? Então, nesses 3 casos, nós vimos que ninguém procurou essa situação, mas elas surgiram, né?
Então, o fato é que todos nós, de uma forma ou outra, vamos enfrentar alguma situação que vai provar a nossa integridade a Jeová. Isso, muito bem. Vamos agora, então, avaliar mais de perto esse aspecto. O parágrafo 2. Que qualidade esses 3 irmãos mostraram? Você talvez pense em coragem e honestidade, mas, além delas, eles mostraram uma qualidade ainda mais preciosa, a integridade. Cada um dos 3 foi leal a Jeová. Cada um deles se negou a fazer algo que Deus não gosta. Foi a integridade que motivou os 3 irmãos a agir assim. Sem dúvida, Jeová ficou muito orgulhoso de cada um deles. Nós também queremos que Jeová sinta orgulho de nós. Então, vamos analisar estas 3 perguntas. O que é integridade? Por que precisamos ser íntegros? E como podemos continuar íntegros mesmo vivendo nestes tempos difíceis? Então, parágrafo 2. Que perguntas vamos analisar neste estudo e por quê? Luiz Henrique. O que é integridade? Isso, Luiz Henrique, muito bem. O que é integridade? Uma pergunta muito importante, né? Está indo bem. Nosso outro jovem aqui. Que eu esqueci. Por que precisamos ser íntegros? Por que precisamos ser íntegros, né? Isso, muito bem. Olha que pergunta. E ainda, a terceira pergunta. Luiz Gabriel. E como podemos continuar íntegros mesmo vivendo nesse tempo difícil? Que pergunta importante, né? Isso. Irmão Walter ainda. Essas perguntas relacionadas com a integridade, elas são importantes porque, conforme nós vimos no parágrafo anterior, aquelas testemunhas foram leais, elas tomaram decisões corretas. E o que motivou essas decisões corretas foi a integridade. Por isso precisamos entender bem o que ela é e como ela nos afeta. Isso, olha, isso é muito importante mesmo pensar, né? Em aspectos assim. Vamos em frente agora, vamos ver então, já que falamos sobre integridade, o que é integridade? 3. A pessoa íntegra é aquela que ama Jeová de todo o coração e que sempre é leal. Em toda decisão que toma, a pessoa íntegra leva em conta o que Jeová pensa. Na Bíblia, a palavra original traduzida como integridade passa a ideia de algo completo, inteiro, sem defeito. Por exemplo, a lei mosaica dizia que os animais oferecidos como sacrifício a Jeová não podiam ter defeito nenhum. Se nesse animal estivesse faltando uma perna, uma orelha, um olho, ou se o animal estivesse doente, Jeová não aceitava como sacrifício. Jeová queria um animal completo, inteiro, sem defeito. Essa ordem de Jeová faz todo sentido. Por exemplo, imagine que você fosse comprar alguma coisa, como uma fruta, um livro ou uma ferramenta. Você aceitaria essa coisa se ela tivesse uns buracos enormes ou partes faltando? Lógico que não. Queremos um produto completo, inteiro, sem defeito. É isso que Jeová espera de nosso amor por Ele, de nossa lealdade. Ele quer algo completo, inteiro, sem defeito. Então, a pergunta da parte A, o que é uma pessoa íntegra? O que é? Então, Maria, pode dizer para nós? E daí podemos desenvolver mais. Aquela que ama Jeová de coração e é leal. Olha que importante, hein, Maria? Muito bem, né? A Luzia, logo a seguir. A pessoa íntegra, ela leva em conta os pensamentos, pensa do pensamento de Jeová, né? Leva em conta a motivação do coração, sendo íntegra, ou leal a Jeová em qualquer situação da vida. Muito obrigado, irmã Luzia. Irmã Inês? E ser íntegro, né, significa sentir um amor inquebrantável
e devoção a Jeová, e sempre fazer o que lhe agrada. Na Bíblia, a palavra original traduzida como integridade passa a ideia de algo completo, inteiro, sem defeito. Muito obrigado, irmã Inês. Então, uma pessoa íntegra, ela é... Irmã Jael? Ela é completa no seu amor e devoção a Jeová. Ela não age impensadamente, né, sem levar em conta os pensamentos de Jeová, mas ela leva em conta os pensamentos de Jeová, a vontade de Jeová no seu dia a dia. Isso, muito importante, né? Que exemplos nos ajudam a entender o que significa integridade? É a parte B. Que é algum exemplo aqui. Irmão Paulo. Por exemplo, aqui fala de algumas coisas que são de uso de trabalho, uma ferramenta, por exemplo, da pessoa. Poderia, por exemplo, aqui falar de um livro, né? A pessoa compra um livro, mas se tivesse faltado algumas páginas, por exemplo, se fosse um livro técnico, né? Como é que ela iria ter conhecimento a montar determinadas coisas, ou determinada coisa, se nesse livro tivesse faltado páginas que são essenciais? Então, ele não está completo, ele não serve para o objetivo. Exatamente, muito bem. Aqui cita Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 9. E há um detalhe muito importante que aborda aí para nós, né, irmão Leandro? Então, essa lei, por exemplo, lá em Levíticos 22, 21, falava do sacrifício oferecido a Jeová. Porém, lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 9, principalmente o versículo 8, diz ali, se alguém oferecesse um sacrifício, por exemplo, um animal cego, um animal defeituoso, e ao mesmo tempo dissesse, não faz mal, pode ser assim, aí o próprio Jeová diz, vai lá e oferece então para o governador e vê se ele aceita um animal coxo, um animal cego, defeituoso. Então Jeová realmente não aceitava esse tipo de sacrifício. Mesmo naquela lei, o animal precisaria ser um animal sadio, oferecido de todo o coração, da forma correta, completa e inteira. E essa lei deixa claro que Jeová realmente negava esse tipo de sacrifício. Muito bem, isso aí. Então, alguns aspectos muito importantes com relação a isso. Mas vamos em frente e ver outros detalhes envolvidos nisso também. Será que isso quer dizer que temos que ser perfeitos para ser íntegros? Podemos achar difícil Jeová nos considerar como sem defeito. Afinal, cometemos muitos erros. Mas há duas coisas que devemos lembrar. Primeiro, Jeová não se concentra nos nossos erros. A Bíblia diz, se vigiasses os erros, ó Jeová, quem, ó Jeová, poderia ficar de pé? Ele sabe que somos imperfeitos e pecadores e por isso nos perdoa de modo generoso. Segundo, Jeová sabe as nossas limitações. Ele não espera que façamos algo que não conseguimos fazer. Então, o que faz Jeová considerar um humano completo, inteiro ou sem defeito? Então, na parte A, por que uma pessoa imperfeita pode ser íntegra? Nós temos dois motivos aqui, né? Talvez possa mencionar um. Felipe? Cometemos muitos erros, mas Jeová não se concentra nos nossos erros. Isso, que bonito é isso aí, né? Verdade, Felipe? Muito bem, né? Ainda, irmã Jandira? Isso mesmo. Jeová sabe que somos imperfeitos e pecadores, e por isso nos perdoa de modo generoso. Isso, esse é um aspecto muito importante. Tem um segundo ainda, né, que nós podemos abordar aí. Irmão Dibe? Jeová, ele sabe das nossas limitações. Então, ele espera de nós que façamos algo que não conseguimos fazer.
Muito bem, ele não espera isso aí, verdade. Então, duas coisas que temos que lembrar sempre e que é possível a pessoa ser íntegra. Agora, vamos abordar um pouquinho mais essa questão, não é? Especialmente desse segundo ponto, lendo aqui o Salmo 103, versículos 12 a 14, e daí vamos desenvolver mais um pouquinho essa questão, né? 103, 12 a 14, né? O irmão André pode ler o 12 e a irmã Jane 13 e 14. Tão longe como nascente do poente, tão longe ele põe de nós, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois ele sabe bem como fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Isso, obrigado pela leitura, irmãos. Então, pensando nesse texto aqui, né, de acordo com esse Salmo 103, o que Jeová sabe sobre nós? O que reforça, inclusive, bastante o segundo ponto ali que nós vimos, né? Irmã Ed? Então, aqui, de acordo com o Salmo, ele fala que ele sabe que somos imperfeitos e também somos limitados, e ele aceita isso. Então, ele usa a lei da misericórdia, ele é misericordioso com a imperfeição e com a limitação. Isso aí é muito importante. Vanderlane ainda? E também, às vezes, podemos pensar que o que estamos fazendo para Jeová é sem valor. Mas os atos de obediência têm muito valor para Jeová, porque assim como um tijolo pode ser insignificante, mas se juntar aos outros pode se construir uma bela casa. Então, assim, se acumularmos atos de obediência, vamos manter a integridade. Com certeza, muito bem, né? Bom, Márcio ainda. Esse salmo nos ajuda a ver como Jeová nos enxerga, mesmo que tenhamos cometido um pecado no passado e agora já nos arrependemos, né? Porque quando fala ali que ele coloca os nossos pecados tão longe como o nascente do poente, a gente pode imaginar que é impossível a gente estar aqui na terra e olhar para o nascente e para o poente ao mesmo tempo. Não dá. Se focamos lá o nascente, deixamos para trás o poente. Então, da mesma forma, Jeová, quando ele nos olha, ele não consegue mais focar o que foi feito no passado e foi perdoado. Então, assim que Jeová nos vê, para poder considerar-nos íntegros. Isso, muito bem, excelente. Vamos em frente agora ao parágrafo 5, irmãos. Para os servos de Jeová, a chave para a integridade é o amor. Nosso amor por Deus e nossa lealdade a Ele devem ser completos, inteiros, sem defeito. Se nosso amor continuar assim, mesmo quando passamos por provas, estaremos sendo íntegros. Pense novamente nas 3 testemunhas de Jeová mencionadas no primeiro parágrafo. Por que elas agiram daquele jeito? Será que a menina não gosta de se divertir? Será que o jovem quer que o colega zombe dele na pregação? Será que o homem quer perder o emprego? Claro que não. O ponto é que eles sabem o que Jeová considera certo ou errado e estão decididos a agradar a Deus. Como eles amam a Jeová, ao tomar decisões, os 3 levaram em conta o que Deus pensa. Assim, mostraram que eram realmente pessoas íntegras. Qual é a ligação entre amor e integridade? Qual é a ligação, né? Então, irmão Fritz. Acabamos de destacar que integridade é justamente isso, um amor de todo o coração e uma devoção inquebrantável a Jeová como pessoa. Então, logo, amar a Jeová de todo o coração tem que ser a chave para ser íntegro. E nós notamos que quando Davi deu conselhos para Salomão, seu filho, ele disse, tome cuidado de servir a Jeová de coração pleno. Em outras palavras, que o seu amor a Jeová seja pleno toda a sua vida. Daí você vai
se dar bem, o que Salomão naturalmente não fez, mas a chave estava lá. É, exatamente. Muito bem. Irmão Ivo ainda. Então, como nós já vimos até agora, para ser íntegros a Jeová, não precisamos ser perfeitos. Mesmo cometendo transgressões, Jeová, ele perdoa nossas transgressões, mas ser íntegros a Jeová é possível, mesmo assim, amando a Jeová de todo o coração. Isso. O que aqueles três, naqueles exemplos, logo no início, fizeram que agradava a Jeová? O que é que eles fizeram? Irmã Lourdes. Os três agiram de maneira correta, ou seja, eles entenderam o que Jeová acha certo e errado, né? E isso os ajudou a ser íntegros. Então, como as pessoas, nós amamos a Jeová, quando tomamos decisões, como eles fizeram, então é aí que nós estamos provando a nossa integridade, com certeza. Isso, muito bem, né? Exatamente o ponto. Ainda, irmão Joselac? E foi exatamente esse conselho que Salomão recebeu em 1 Crônicas 28:9, dele não abandonar a Jeová, porque se ele o fizesse, Jeová rejeitaria ele. Então, mesmo sob provas, ele continuou amando a Jeová para receber as bênçãos. Muito bem. Uma vez que já sabemos o que é integridade, vamos para o segundo ponto. Por que precisamos ser íntegros? Parágrafo 6. Por que cada um de nós precisa ser íntegro? Por causa do desafio que Satanás fez contra Jeová e contra você. Esse anjo rebelde se tornou Satanás, ou opositor, lá no jardim do Éden. Ele tentou sujar o nome de Jeová, insinuando que ele é um governante mau, egoísta e desonesto. Infelizmente, Adão e Eva ficaram do lado de Satanás e se rebelaram contra Jeová. Vivendo no Éden, Adão e Eva tinham todos os motivos para amar cada vez mais a Jeová. Mas quando Satanás lançou o desafio, ficou claro que o amor deles por Jeová não era completo, inteiro, sem defeito. Isso levantou outra questão. Será que algum humano amaria a Jeová a ponto de continuar leal a ele? Em outras palavras, existe algum humano que pode ser íntegro? Essa pergunta veio à tona no caso de Jó. A parte A, por que você precisa ser íntegro? Por que será? Irmã Jussara? Porque quando nós somos íntegros, nós apoiamos a soberania de Jeová, né? Devido ao desafio que Satanás fez contra Jeová, acusando ele de ser um governante mau, egoísta e desonesto. Então, quando nós apoiamos a Jeová e permanecemos íntegros, nós provamos o contrário, que Satanás estava errado. Isso, excelente. Muito bem. A parte B, como Adão e Eva mostraram que não eram íntegros, então? Bia. Vivendo no Éden, Adão e Eva tinham todos os motivos para amar cada vez mais Jeová. Mas quando Satanás lançou o desafio, ficou claro que o amor deles por Jeová não era completo, inteiro, sem defeito. Muito bem, obrigado, Bia. Isso mesmo. Irmã Jael? Então, apesar de eles serem perfeitos e Jeová dar prova do amor dele por eles, eles se mostraram com defeito, né? Porque o amor deles por Jeová não era completo, não era inteiro. Então, por isso, eles deixaram, né, de continuar leal a Jeová. Mas aí surge a pergunta, então, será que existe algum humano hoje que pode ser íntegro, apesar da imperfeição? Então, nós vamos aprender que sim, né? O exemplo que nós temos é Jó, que apesar de imperfeito, ele mostrou-se íntegro a Jeová, diferente de Adão e Eva.
Vamos começar a analisar, então, esse exemplo aí. Vamos ler parágrafo 7. Jó viveu na época em que os israelitas estavam no Egito. Nenhum homem era íntegro como ele. É claro que, assim como nós, Jó era imperfeito e cometia erros. Mas Jeová o amava, porque ele era íntegro. Pelo visto, Satanás já tinha dito para Jeová que nenhum humano seria íntegro. Então, para mostrar que Satanás é um mentiroso, Jeová usou Jó como exemplo. Satanás não se deu por vencido e exigiu que a integridade de Jó fosse testada. Mas Jeová confiava muito em seu amigo Jó e deixou que Satanás o testasse. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Jó capítulo 1, versículos de 8 a 11, né? Jó capítulo 1, versículos de 8 a 11. Então, alguém para ler o versículo 8? Pode ser irmão Walter. Depois outro vai ler versículos 9 e 10. Irmã Janete, pode ler 9 e 10. E daí, irmã Maria José, o 11. E Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová: Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não pusesse uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora levanta a mão e atinge tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Muito obrigado pela leitura, irmãos. Então, a pergunta para esse parágrafo, pensando nesses versículos, né? De acordo com Jó 1, 8 a 11, que pontos de vista diferentes Jeová e Satanás tinham sobre a integridade de Jó? Renan. Então Jeová sabia que Jó era leal a ele, né? Que era íntegro. Só que Satanás ele tinha um ponto de vista diferente. Ele achava que Jó era íntegro a Jeová somente porque Jeová abençoava o seu trabalho. E tanto é que Satanás ele falou que se Jeová tirasse tudo dele, Jó não seria leal a ele, né? Mas a gente viu que isso depois foi diferente. Isso, muito bem, muito obrigado. Irmã Rosalia. As palabras de Jeová nos encorajan, porque as palabras de Jeová indican que ele olhava as coisas boas que Jó fazia. Ele não falou que Jó era perfeito, que não cometia erros, não. Ele falou que ele era íntegro, que era justo, que desejaba rejeitar lo que era mau. Então, nos encoraja porque nós podemos também ser íntegros. Jeová vai esperar que tentemos nos esforzar em dar sin defeito um serviço a ele, mas não exige perfeição. Isso, esse é um aspecto muito importante. Ainda, irmão Denilson? No início do versículo 8, nos faz pensar na conversa que Jeová disse a Satanás: Você observou o meu servo Jó? Então, isso nos mostra que todos nós estamos sendo observados por Satanás. Então, Satanás ele vai usar toda a sua força para dificultar esse caminho que nos leva à salvação. Então, vai aparecer várias dificuldades e, enquanto ele puder cometer o que ele faz, ele vai dificultar. Então, temos que tomar cuidado e para não deixar abalada a nossa integridade perante Jeová. É, isso mesmo. Irmão Jesus ainda, Lana. Assim, em outras palavras, Jeová falou para Satanás: Ele me ama sincera e honestamente. Satanás falou o contrário: não, tira dele tudo e vai ver que o amor dele não é sincero, não, é por egoísmo, né? E Jeová, que sabia perfeitamente o que havia no coração de Jó, sabia que o amor dele era puro, sincero e completo, deu para ele o privilégio de provar isso, de provar que o amor dele, embora era imperfeito e cometia erros, mas ele amava Jeová de todo o coração, de forma completa. E Jó teve esse privilégio de limpar o seu próprio nome e o nome de todos os seres humanos imperfeitos, que, embora cometemos erros, mas podemos demonstrar que amamos a Jeová de todo o nosso coração. Isso, muito bem. Então, de novo, né? O amor e integridade andando juntos, né? Andam de mãos dadas. Parágrafo 8, irmão Ricardo.
Satanás é cruel, é um assassino. Primeiro, ele atacou os bens de Jó e roubou dele a riqueza, os servos e a reputação na comunidade. Depois, Satanás atacou a família de Jó e roubou os 10 filhos que ele tanto amava. Em seguida, ele atacou o corpo de Jó, roubando a saúde dele e causando furúnculos dolorosos que o cobriram da cabeça aos pés. A esposa de Jó ficou tão aflita e angustiada que disse para ele desistir, amaldiçoar a Deus e morrer. O próprio Jó desejava morrer, mas continuou sendo íntegro. Então, Satanás tentou um ataque diferente. Ele fez 3 amigos de Jó o visitarem durante vários dias. Mas em vez de consolarem Jó, os 3 homens o criticaram sem dó. Eles disseram que era Deus quem estava causando tudo aquilo e que ele não se importava nem um pouco com a integridade de Jó. Eles até deram a entender que Jó era uma pessoa má e que ele merecia passar por todo aquele sofrimento. Então, que ataques Satanás fez contra Jó? Cada um vai dizer um aspecto. O senhor Geraldo aqui pode dizer um deles? Satanás fez diversos ataques contra Jó. Primeiro, ele atacou os bens de Jó e roubou dele a riqueza, os servos e a reputação na comunidade. Isso. Que coisa, né? Que ele fez. Muito bem. Segundo aspecto aí. Alberto, né? Isso, Alberto. Depois, Satanás atacou a família de Jó e roubou os 10 filhos que ele tanto amava. Olha aí, outro problema, né? O que mais ele fez? Irmã Samira. Então, depois ele atacou o corpo de Jó, roubando a saúde dele e causando muitos furúnculos dolorosos que cobriam da cabeça aos pés dele. Muito bem. Irmão Ademir? Esse acontecimento com Jó é um belo exemplo para nós de fidelidade que ele teve com Jeová. E nós temos que ter essa fidelidade, porque Jeová Deus é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Muito obrigado. Isso. Ainda, André? É que nem aqui no caso, será que se fosse com nós, será que a gente ia, no caso da mulher de Jó, quando falou tudo aquilo para ele, será que ele pensaria 2 vezes em fazer o que ela quis dizer para ele na hora de negar, deixar tudo, né? Deixar Deus, quer dizer. Será que no nosso caso deixaríamos o Jeová, que é a principal riqueza no caso, né? As outras coisas são secundárias, né, no caso. Então é isso. Isso aí, muito bem. Isso. Irmã Isabel ainda. De todos esses ataques, aí ele tentou um ataque diferente, né? Ele fez 3 amigos o visitarem durante vários dias, mas em vez de consolarem Jó, os 3 homens o criticaram sem dó. Aí Jó 1:22 fala que em tudo isso Jó não pecou, nem acusou Deus de fazer algo errado. Muito bem, isso mesmo. Agora, que lição a gente tira disso tudo aqui que ele passou, hein? Será que nós podemos ter alguma lição com relação a esses ataques? Germani? Sim, porque muitas pessoas passam por sofrimento e colocam a culpa em Jeová, né? E como vemos aqui, Jeová não tem culpa de nada, né? O culpado é Satanás. Isso, um aspecto importante mesmo, né? Isso. Bruno? Também podemos tirar que para nos mantermos íntegros a Jeová, provavelmente enfrentaremos diversos ataques de Satanás, né? Ele não vai desistir na primeira, por isso temos que estar bem preparados, com boa amizade com Jeová, para ser íntegro mesmo assim. Isso, um aspecto muito importante. Parágrafo 9, irmão Ricardo. Como Jó lidou com todas essas dificuldades? Ele não era perfeito. Jó respondeu com raiva aos falsos amigos e falou coisas que ele mesmo admitiu mais tarde que estavam erradas.
ele se preocupou mais com a própria justiça do que com a de Deus. Apesar disso, mesmo nos piores momentos, Jó se recusou a ficar contra Jeová. Ele se recusou a acreditar nas mentiras que os falsos amigos diziam. Jó disse sobre eles: eu nunca os declararia justos. Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Essa frase de Jó é muito importante. Jó se recusou a abrir mão de sua integridade. Nós também podemos ser como ele. Apesar de todas as dificuldades, o que Jó se recusou a fazer? Irmã Midori. Mesmo passando por todo o sofrimento causado por Satanás, Jó se recusou a ficar contra Jeová e acreditar nas mentiras daqueles falsos amigos. E disse: até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Jó realmente estava decidido a se manter íntegro a Jeová para sempre. Isso, muito bem. Ainda, Júlia. E Jó sabia que a integridade dele só dependia dele mesmo e do amor dele a Jeová. Então, ele até poderia remover a integridade dele, mas ele não quis, porque depende do amor que ele tinha por Jeová. Então, a gente pode imitar ele por desenvolver um forte amor também por Jeová. Pode mesmo, isso mesmo, né? Irmã Yolanda. Esse parágrafo nos faz pensar muito também em relação a como que Jeová viu a maneira que Jó lidou com a dificuldade. Jó, ele teve momentos, ele até de reconhecer que teve palavras impensadas, ele tentou provar que ele tinha razão e não Deus, mas o ponto da integridade dele é que ele se recusou de ficar contra Jeová. Então, essa é a situação, a maneira. Ele se recusou de acreditar naquelas mentiras dos amigos, os falsos amigos. E ele fala a frase que nos encoraja muito, que até ele morrer, ele não renunciaria à sua integridade. Então, por que nós também devemos meditar muito nisso? Assim como Jó, temos que recusar abrir mão de nossa integridade. Isso. Vamos ver uma aplicação sobre isso também, estendendo um pouquinho mais agora no 10. A questão que Satanás levantou não tem a ver apenas com Jó. Tem a ver com você também. Satanás diz que você não ama Jeová de verdade. Ele diz que se sua vida estiver em jogo, você vai deixar de servir a Deus. E também diz que a sua integridade é falsa. Como você se sente com isso? Dói, não é? Mas pense nisto. Jeová confia tanto em você que está deixando Satanás testar a sua integridade. Jeová confia que você pode continuar íntegro e que pode ajudar a provar que Satanás é um mentiroso. E Deus promete ajudar você a continuar íntegro. Que privilégio enorme saber que o soberano do universo confia em você. Consegue perceber por que a integridade é tão importante? Ela nos ajuda a provar que Satanás é mentiroso. Ela mostra que estamos do lado de Jeová e que acreditamos que Ele é o melhor governante para nós. O que temos que fazer para continuar íntegros? Então a pergunta: como você está envolvido na questão que Satanás levantou contra Jó? Como é que nós estamos envolvidos? Irmão João Luiz? Então, todos nós, né, estamos na mesma condição que Jó. Somos humanos, imperfeitos, né? E Jó foi apenas um modelo que ficou aqui de integridade para a gente copiar, porque os mesmos ataques que Jó sofreu, nós também poderemos sofrer, né? Por quê? Interessante que o relato de Apocalipse 12:10 menciona que foi lançado aqui para baixo o acusador de nossos irmãos, ou seja, Satanás está lançando sobre todos nós algum tipo de artimanha para fazer com que a gente também, talvez pensando até que, será que eu estou fazendo algo de errado? Assim como os amigos de Jó queriam inculcar nele que ele estava errado, né? Fato que não era.
Mas Jó ele se manteve íntegro, né? E Deus ele faz da mesma forma hoje, nos ajuda por reuniões como essas a meditar, a refletir, né? A verdadeira vida, conforme aprendemos no discurso, o valor, o significado que temos, e assim poder também manter a nossa integridade copiando exemplos do passado. Isso, muito bem. Irmã Carla? E algo bom também que nós podemos tirar desse exemplo é a confiança que Jeová tem em nós. Então, Jeová está deixando Satanás nos testar, porque ele confia que a gente pode ser leal, que a gente pode ser íntegro. E em Hebreus 13:6, Jeová nos dá garantia que ele vai nos ajudar para que a gente possa permanecer leal a ele. Isso, importante. Irmã Rode lá atrás. E também o que é interessante no relato de Jó, que ele não sabia que tinha uma força espiritual maligna por trás, fazendo todas essas coisas com ele. Até tem uma parte do livro de Jó que ele inocentemente pergunta: será que temos que aceitar só as coisas boas de Deus e as más não? Nessa humildade dele, ele falou essas palavras. Então, hoje a gente sabe que o diabo está causando muitas dificuldades para nós, mas Jó não sabia. E hoje a gente pode tirar isso como encorajamento para nós. Com certeza, né? Muito bem. Então, aprendemos aqui esses aspectos importantes, porque é importante mesmo a pessoa ser íntegra. Agora, vamos ver como continuar íntegro a Jeová Deus, mesmo em tempos difíceis. 11. Agora que estamos nos últimos dias, Satanás está nos atacando cada vez mais. Nessa época tão difícil, o que podemos fazer para ficar firmes e continuar íntegros? O exemplo de Jó pode nos ensinar isso. Muito antes de suas provações começarem, ele já tinha mostrado que era uma pessoa íntegra. Vamos ver 3 lições que aprendemos com Jó. Elas podem nos ajudar a continuar sempre íntegros. O que o exemplo de Jó pode nos ensinar? Ana Laura? O que aconteceu com Jó pode acontecer com nós. Satanás ele vai fazer de tudo para acabar com nossa amizade com Jeová. Ele pode até fazer que nossos amigos ou até família ficarem contra nós e Jeová. Então devemos estar íntegros e nos preparar para as provações que ainda vamos passar nesses últimos dias. Muito bem, lá. Excelente, né? Irmão Ezequiel ainda? Um ponto interessante aqui no parágrafo é que Jó menciona que muito antes das suas provações começarem, ele já havia se mostrado uma pessoa íntegra. Então, isso nos ensina que não é esperar chegar uma situação difícil, provadora, uma provação, para aí a gente decidir demonstrar nossa integridade. Mas, desde já devemos levar a nossa vida, sim, de integridade e lealdade a Jeová. Isso é importante, realmente, né, irmãos? Muito bem. Vamos, então, agora para o parágrafo 12 e analisar um pouquinho mais isso que foi levantado aqui, né? Como é que o exemplo, as lições que podemos aprender, 3 lições da integridade de Jó. Jó fortaleceu seu amor por Jeová ao admirar suas qualidades. Jó tirava tempo para meditar nas maravilhas da natureza. Toda vez que pensava sobre a terra, os céus, as nuvens e os trovões, ele ficava impressionado. Mesmo assim, ele reconhecia que ainda tinha muito que aprender sobre a criação. Jó também sentia admiração pelas coisas que Jeová falava. Ele disse: guardei suas declarações no coração. A admiração e o respeito que Jó sentia por Jeová mexia com as suas emoções. Ele amava a Deus como a um pai e queria agradá-lo. Com isso, Jó se sentia cada vez mais decidido a continuar íntegro. Precisamos imitá-lo. Hoje, sabemos muito mais sobre a natureza do que as pessoas da época de Jó. E temos a Bíblia inteira para nos mostrar como Jeová realmente é. Tudo o que aprendemos pode encher nosso coração de admiração por Jeová. E a admiração e o respeito vão nos motivar a amá-lo e a obedecê-lo. E estaremos ainda mais decididos a continuar íntegros.
Então, antes de formular a pergunta, qual é a primeira coisa, a primeira lição que nós podemos aprender de Jó? Não é a pergunta do parágrafo, não. Mas está fácil descobrir qual é. Ana Júlia? Jó fortaleceu seu amor por Jeová ao admirar suas qualidades. Muito bem. Vamos ler isso aqui em Jó capítulo 26. Né? Jó capítulo 26, versículos 7 e 8 e depois o 14. Então, alguém para ler o versículos 7 e 8. Irmã Paula. E daí o versículo 14. Irmã Elaine, pode ler o 14. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Embrulha as águas nas nuvens, de modo que as nuvens não se rompem com o peso delas. E essas são apenas as beiradas dos seus caminhos. O que ouvimos sobre ele é somente um leve sussurro. Então, quem pode entender seu poderoso trovão? Muito obrigado, irmãs. Então, pensando nesses versículos, a pergunta do 12. Como vimos em Jó 26, 7, 8 e 14, o que ajudou Jó a desenvolver admiração e respeito por Jeová? O que é que ajudou? Hannah? Jó observava a natureza, né? Ele meditava nas qualidades que a natureza... Ele meditava na natureza e via as qualidades de Jeová nela. E isso o ajudou a desenvolver essa admiração e respeito que fortalecia a determinação dele de continuar íntegro. Esse é um ponto importante que ajudou Jó, né? Muito bem. A parte B, como podemos encher nosso coração de admiração por Deus? Imitando a pessoa de Jó, né? Lucas. Hoje sabemos muito mais sobre a natureza do que as pessoas da época de Jó. E temos a Bíblia inteira para nos mostrar como Jeová realmente é. Tudo o que aprendemos pode encher nosso coração de admiração por Jeová. Isso, pode mesmo, né? Então, o que nós precisamos fazer mesmo? O que é que nós precisamos fazer? Irmã Bianca. Nós temos que imitar Jó e tirar tempo na nossa meditação, no nosso estudo sobre as coisas que Jeová faz por nós, né? E como mostra aqui o parágrafo, faz maravilhas da natureza. Jó, ele não só admirava como algo rápido que ele via e admirava como se fosse bonito, né? Jó, ele tirava tempo para realmente meditar em tudo que Jeová, tudo aquilo que ele poderia aprender sobre Jeová em cada coisa que Jeová fez, né? Pelas palavras dele em Jó, no versículo 7, 8, né, no capítulo 26, nós vemos, né, que ele tirava tempo para isso, para que aquilo tocasse o coração dele e realmente mexia com as emoções dele. Então, nós também temos que imitar Jó nesse sentido e ter um tempo de qualidade na nossa meditação e nosso estudo sobre as criações de Jeová. Com certeza, né? A irmã Cidinha ainda? Então, Jó ele fez bem diferente de Adão e Eva, porque talvez Adão e Eva, eles também observavam a natureza, viram tudo que Jeová tinha feito, mas só que eles não desenvolveram no coração gratidão e admiração por tudo que Jeová tinha feito. Mas Jó foi bem diferente. Então, nós devemos imitar o bom exemplo de integridade de Jó. Muito bem. Uma boa comparação com Adão e Eva. O que podemos falar sobre essa gravura aqui na página 12, na página 4, né, da revista? Irmão Oséias. Aí nós vemos no quadro Jó, ainda quando era um jovem pai, ensinando os seus filhos as maravilhas da criação de Jeová. Isso, uma boa lição para os pais hoje também, não é verdade? Bem, vamos ver a segunda lição que podemos aprender, 13 e 14, irmão.
Jó fortalecia sua integridade por ser obediente no dia a dia. Jó sabia que a integridade e a obediência andam juntas. Na verdade, cada vez que somos obedientes, ganhamos mais força para sermos íntegros. Jó se esforçava bastante para obedecer a Deus todos os dias. Por exemplo, ele tomava muito cuidado em como lidava com as mulheres. Por ser casado, Jó sabia que era errado ter interesse romântico por qualquer mulher que não fosse sua esposa. Hoje, o mundo nos bombardeia com tentações sexuais. Se quisermos imitar a Jó, não vamos mostrar nenhum interesse romântico por alguém que não seja o nosso marido ou nossa esposa. E também não vamos querer nem chegar perto de qualquer imagem indecente ou pornográfica. Quando nos esforçamos para ter autodomínio no dia a dia, nossa determinação de continuar íntegros fica mais forte. Jó também era obediente a Jeová no modo como encarava os bens materiais. Jó sabia que, se confiasse somente nas coisas que tinha, estaria cometendo um erro grave que merecia uma punição. O mundo em que vivemos hoje é muito materialista. Por isso, temos que encarar o dinheiro e os bens materiais de modo equilibrado, como a Bíblia diz que devemos fazer. Isso vai fortalecer nossa determinação de continuar íntegros. Então, parágrafos 13 e 14, vamos ler primeiro Jó 31, 1. A irmã Maria José vai ler para nós, né? Jó 31, 1. Fiz um pacto com os meus olhos, portanto, como eu poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Muito obrigado, irmã Maria José. Então, pensando nesse versículo, de acordo com Jó 31, como Jó mostrou que era obediente? Irmã Silvânia. Então, Jó sabia que a integridade e a obediência andavam juntas. E cada vez que somos obedientes, ganhamos mais força para sermos íntegros. Então, conforme o texto de Jó 31, nós devemos evitar no coração o desejo de ter as coisas dos outros. Muito obrigado, irmã Silvânia. Irmã Luzia. Interessante é que Jó fez um pacto com os olhos deles, ou seja, ele prometeu com os olhos dele que ele jamais, olharia uma mulher por um desejo impróprio. É, isso, muito bem. Só foi na questão da moral que ele fez, foi um bom exemplo. Em que outras situações mais que nós temos aqui? Irmã Yolanda? Foi na questão também de bens materiais, ele era equilibrado, porque ele fala que se ele colocasse a confiança no ouro, ou ele dissesse ao ouro puro, você é minha segurança, ele sabia que ele seria rejeitado, porque toda aquela grande riqueza, nada valeria para ele, para a integridade dele. E também ele fala que a questão da mentira, a falsidade, a mentira, ele também pede para que nem a pobreza e nem a riqueza. Então, um bom exemplo para nós, temos o ponto de vista equilibrado em relação às coisas materiais. Obrigado. Como é que podemos imitar o exemplo dele, a parte B? Agora a aplicação do assunto, né? Nós vimos as situações e agora o exemplo. Aplicação. Irmã Carla? A aplicação é de não mostrar nenhum interesse romântico por alguém que não seja o nosso cônjuge, né? E em chegar perto de imagem decente ou pornográfica. Em Mateus 5:28, Jesus deixou o alerta que quem persiste em olhar já cometeu no coração adultério. Então temos que tomar cuidado. Isso. Essa primeira figura que nós temos aqui, essa foto, o que acontece, o que descreve aí na página 6? E analisando até a legenda que nós temos delas aí, né? Irmão Walter? É uma situação que pode acontecer no trabalho secular, na escola,
colegas que estão observando no celular, um dispositivo, imagens pornográficas, e eles tentam envolver o cristão nisso, para que ele participe daquilo. Então, a integridade faz com que nos recusemos a colocar nossos olhos nisso. Muito bem. Já que abordamos um segundo ponto, lá no parágrafo 14, a segunda imagem, o que retrata para nós ali? O que ela retrata aí no caso, né? Irmão Fritz? É um mundo muito materialista. Existem muito mais coisas para comprar. Nesse caso aqui, o vendedor está tentando convencê-lo a comprar um televisor muito maior do que ele precisa, muito maior também do que o bolso dele. Talvez vai ter que se colocar em dívida para pagar aos poucos. Então, resistimos a esse modo de vida, porque colocamos as coisas materiais no seu lugar. Isso, muito bem. Alguns aspectos importantes aqui. Vamos para a terceira lição que aprendemos de Jó. Parágrafo 15. Jó continuou íntegro porque tinha confiança de que Deus iria recompensá-lo. Ele acreditava que Deus se importava com a integridade dele. Apesar das provas que enfrentou, Jó confiava que no fim Jeová iria recompensá-lo. Essa confiança, sem dúvida, ajudou Jó a não abrir mão de sua integridade. Jeová ficou tão feliz com isso que deu muitas recompensas a Jó, enquanto ele ainda era um homem imperfeito, sem contar as recompensas que Jó vai receber no futuro. E você? Confia mesmo que Jeová vai recompensar a sua integridade, assim como fez com Jó? Deus não muda. Ele dá valor quando você continua íntegro. Saber disso nos ajuda a manter viva em nosso coração a esperança de um futuro maravilhoso. Que confiança ajudou Jó a continuar íntegro? Irmã Graziela. Então, a confiança de que Jeová realmente se importava com a própria integridade dele. No texto de Jó 31:6, ele fala, né, Jeová verá que sou íntegro. Então, essa confiança da sua integridade, de que Jeová também poderia recompensá-lo, e que de fato fez enquanto ele ainda estava vivo na terra, ajudou a manter a integridade. Isso. Esse é um aspecto aí mesmo. Muito bem. Eu não estou vendo. Então, através dos parágrafos, notamos que Jó conhecia muito bem Jeová, porque para podermos amar alguém, de chegar a conhecer, e ele conhecia. Então, o amor dele era completo, sem defeito. Aprendemos também que ele era muito obediente. Ele não fazia as coisas que sabia que Jeová não gosta. E nós vimos pormenores sobre isto. E por conhecer, então, a legitimidade e a maravilhosa pessoa que Jeová era, ele confiava nele. E sabia que realmente vale a pena amar, obedecer, porque ele será recompensado. Isso, muito bem, né? A parte B, por que é bom manter viva no coração a esperança que Jeová nos dá? Por que é bom fazer isso? Irmã Vera, aqui na frente. É que ele dá valor, né? Quando você continua íntegro. Saber disso nos ajuda a manter viva em nosso coração a esperança de um futuro maravilhoso. Muito bem, isso, obrigado. Ainda a Bruna? O texto de Malaquias 3:6 fala que eu sou Jeová, eu não mudo. Então, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, de todo o sofrimento, nós sabemos que se a gente for íntegro a Jeová, nós iremos receber muitas bênçãos futuras. Muito obrigado. O que nós aprendemos essa terceira gravura que temos aí no artigo, né, nessa página 6? O que é bom fazer de vez em quando?
Ou de vez em sempre, né? Também. Uma coisa muito importante. Ana Júlia? Nós precisamos tirar tempo para meditar em todas as recompensas que nós vamos receber se nós continuarmos íntegros. Isso vai nos ajudar a continuarmos leais a Jeová, não importa o que estamos passando. Isso. É um exercício que vale a pena mesmo. Pensar nas bênçãos à frente. 16, irmão Ricardo. Então, nunca abra mão de sua integridade. É verdade que, às vezes, você talvez se sinta sozinho por causa disso. Mas você nunca vai estar sozinho. Você está entre os milhões de pessoas no mundo todo que continuam íntegras. Você também fará parte da lista de muitos homens e mulheres fiéis do passado que continuaram íntegros, mesmo correndo o risco de morrer. Jó disse: não renunciarei à minha integridade. Esteja decidido a viver como ele. Se você continuar íntegro, poderá dar glória a Jeová para sempre. O que você deve estar decidido a fazer? Deve estar. Irmã Ivone? Então, nunca abra mão de sua integridade. É verdade que, às vezes, você talvez sinta sozinho por causa disso. Mas você nunca vai estar sozinho. Você está entre milhões de pessoas no mundo e todos que continuam íntegras. Você também fará parte da lista de muitos homens e mulheres fiéis do passado que continuaram íntegros, mesmo correndo o risco de morrer. Jó disse: não renunciarei à minha integridade, esteja decidido a viver como ele. Se você continuar íntegro, poderá dar glória a Jeová para sempre. Muito obrigado, irmã Ivone. Ainda Pedro? E como Hebreus 12:1 diz, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então queremos nos livrar do peso do pecado e correr com perseverança na corrida que nos foi apresentada. E mesmo que ficamos desanimados, queremos pensar em pessoas íntegras que estão conosco e que alguns nos veem também como íntegros. Assim queremos todos chegar no mesmo objetivo, que é dar glória a Jeová eternamente. Muito bem, isso, né? E todos nós estamos determinados a ser íntegros a Jeová. Recapitulando o nosso assunto importante, irmãos, hoje, o que é integridade? O que é integridade? Irmã Neiva. A pessoa íntegra é aquela que ama Jeová de todo o coração e que sempre é leal. E toda decisão que toma, a pessoa íntegra leva em conta o que Jeová pensa. Isso, muito bom. É boa essência do assunto mesmo. Por que você precisa ser íntegro? Por que será? Irmã Débora. Então, eu quero ser íntegra, porque eu quero provar que Satanás é mentiroso e que eu amo a Jeová e estou do lado dele. Quero deixar Jeová feliz por manter a integridade. Um bom motivo mesmo, né? Ainda Brendo? E em Provérbios 2:7, fala que Jeová é um escudo para os que andam em integridade. Então, por sermos íntegros neste tempo do fim, vamos receber a ajuda e a proteção de Jeová. Muito bem. E o que você pode fazer para fortalecer sua integridade? Vimos vários aspectos aqui, né, irmão Walter Castelo? Um ponto é sermos obedientes no dia a dia. Isso, exatamente. Tivemos aspectos disso. Ainda, o que mais? Irmã Cleide. E também podemos confiar em Jeová, que Ele vai nos recompensar. Porque Ele dá muito valor à pessoa íntegra. Com certeza, muito bem, né? Irmão Dibi. Também fortalecer o nosso amor por Jeová. Nós vimos que o amor é a chave para a integridade, né? Então queremos fortalecer o nosso amor admirando as obras criativas de Deus
e também a sua palavra, a Bíblia. Com certeza, muito bem. Né? Irmão Ricardo ainda? E a gente tem a certeza de que, se continuarmos íntegros a Jeová, Ele não vai passar despercebido, né? Ele vai nos recompensar no futuro, assim como fez com Jó lá no passado, vai fazer no futuro com Ele também. Né? Com certeza, muito bem. Muito obrigado, irmãos, pelos seus comentários que nos ajudaram a entender esse assunto tão importante, tão atual e oportuno para nós. A nossa integridade um dia vai ser testada e precisamos nos preparar desde agora, como o estudo nos alertou. Não é? Muito bem essa questão aí. Agradecemos ao irmão Ricardo a excelente leitura que fez os irmãos a parte técnica também. Vamos agora então encerrar o nosso encontro de hoje, uma ocasião tão especial. Tivemos o discurso especial e também um estudo da Sentinela muito oportuno. Vamos entoar o cântico 124 agora, sempre leais, já que a lealdade foi destacada muito bem na nossa reunião. E depois o irmão João Luiz fará a oração final para nós. Cântico 124.